Muito obrigado. Thank you very much. Bom dia, church. Good morning, church. Good morning. Feel Bom free dia. to take a seat. Vocês podem se assentar. I want to thank you so much for having me this morning. Eu quero agradecer a vocês muito por nos receber essa manhã. I want to honor Pastor Gabriel Eu quero honrar a vida do pastor Gabriel for having such a wonderful church, por ter essa igreja for maravilhosa, being such a wonderful leader, por ser líder maravilhoso and opening the doors of his e church por to ter us. aberto as portas da igreja para nós. Thank you very much. Muito obrigado. May God bless him and this whole church. Que Deus possa te abençoar e toda essa igreja. Amen. This morning, I want to share a word which I believe is already on the heart of this church. E nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra que eu acredito que já está queimando no coração da igreja. And I want to do this by sharing first a story. E eu quero fazer isso começando contando uma história. In 1738, there was a bishop in England, Em 1738 tinha bispo lá na Inglaterra. and he declared that religion and morality in Britain had collapsed. E ele disse que a religião e a moralidade lá no Reino Unido, na Britânia, tinha colapsado. And he said that it had collapsed to a degree that was never before seen in any Christian E country. ele disse que entrou num colapso tão grande a ponto que ele nunca viu isso em nenhum outro país do mundo. He said that the clergy of the Church of England, those who worked for the church, Ele diz que o clero da igreja da Inglaterra, they were corrupted, and that corruption had spread from the top down all throughout England. eles eram corruptos e a corrupção se alastrou da cabeça até os pés. He said that financial greed had been normalized through the Industrial Revolution and the slave trade. A ganância financeira entrou e foi revelada através da indústria. This had caused more and more greed and corruption in all of England. Isso fez com que mais e mais ganância acontecesse por toda a Inglaterra. This financial greed, it caused a divide between the rich and the poor. E essa ganância financeira criou uma divisão entre os ricos e os pobres. And through the manipulation of systems and laws, it made it so that the rich stayed rich and the poor stayed poor. E através da manipulação, esse sistema fez com que os ricos continuassem mais ricos e os pobres mais pobres. For crimes like theft and damage of property, which were common amongst the poor, E crimes como pequenos furtos, que era comum naquela época, these crimes were punishable by death. esses crimes eles eram puníveis de morte. To steal one loaf of bread, you would be hung. Se você roubasse pão, você morreria enforcado. To damage a tree that was still very new, you would be hung. Se você machucasse uma árvore que ainda fosse nova, você morreria enforcado. The treatment and the survival of children was astonishing. O tratamento e a condição de sobrevivência das crianças era também incrível. In the 1700s in England, Nos anos de 1700, 3 out of every 4 children died before they reached the age of 5. 3 a cada 4 crianças morriam até a idade de 5 anos. And especially amongst the poor, children were seen as a burden, not a blessing. E especificamente dentro do âmbito dos pobres, as crianças eram vistas como pesar. If children were to live past the age of 5, Se as crianças conseguissem sobreviver depois da idade de 5 anos, amongst the poor, they were used to beg and steal on the streets as a source of dentro income. da sociedade pobre, eles eram usados como pedintes. They were not given dignity, they were not given education, Não tinha dignidade para eles, não tinha educação, they were not given opportunity. não era dada oportunidade para eles. They were doomed to live in this cycle of poverty and lawlessness. Eles estavam condenados a viver naquele ciclo de pobreza. The 1700s in England was known as the gin age. E nos anos de 1700, lá na Inglaterra, foi conhecida como a era do gin, aquela bebida, Gin is an alcohol. aquela bebida de álcool. And it was called the gin age because gin was so popular and drunkenness was so popular. E era chamado de era do álcool porque o gin era muito popular e o alcoolismo e a bebedeira também era popular. The consumption of gin and alcohol was used to sort of numb everyone's pain. O consumo do álcool e do gin era usado para você esquecer os problemas que você tinha. And it was known as the chief cause for a degeneration of society. E o alcoolismo era a maior causa da degeneração daquela sociedade naquele tempo. And during those years, it wasn't just amongst the poor, but it was amongst all classes, rich and poor. E essa condição de alcoolismo não era somente para a classe dos pobres, mas para todas as classes. This obsession with alcohol, this intoxication for drink, E essa obsessão por álcool, essa intoxicação por bebidas, it led to many following evils, levou muitas pessoas a fazerem coisas ruins. including poverty, prostitution, violence. Pobreza, prostituição e violência. In the midst of all of this, E no meio de tudo isso,
People still had forms of entertainment like we have today. As pessoas ainda tinham formas de entretenimento como nós temos hoje. But instead of scrolling on social media or watching football, Mas ao invés de ficar na mídia social ou assistir futebol, their entertainment varied in many forms of evil. eles se entretinham com várias formas de coisas ruins. Gambling, Eles jogavam, watching animals fight one another, eles viam rinha de animais, bare knuckle boxing eles brigavam sem luvas, with nothing to cover their fists. nada para cobrir os punhos Just deles. for fun, men hitting one another. Apenas por diversão, homens batendo na cara de Almost to the outros point of homens, death. até quase morte. And if that wasn't good enough, Como se isso não bastasse. people would entertain themselves by going to watch public As executions. pessoas iam se entreter vendo execuções públicas que aconteciam. Ignorance, savagery, and lawlessness are the words which can summarize this time period. Ignorância, selvageria e falta de lei era aquilo que aquelas pessoas dessa época consumiam. There was no provision made for free education for the poor, Não tinha provisão do governo para educação e para os pobres. so only the very wealthy were educated. Então apenas os ricos eram educados. A common practice Uma prática bem comum was for people to lure ships out at sea, era para pessoas que elas iam para o mar ver os barcos to lure them upon the rocks so that people could steal all the cargo e and leave the sailors e for eles dead. atraíam esses barcos para que eles viessem a encalhar na praia para que eles pudessem roubar a And carga. it said that if you were traveling from city to city, E dizia naquela época que se você estivesse viajando de cidade a cidade, even during the daylight, you would have to dress as if you were going to battle. até mesmo se você estivesse viajando de dia, você deveria se vestir como se você estivesse preparado para uma batalha. Because it was so common for people to attack you on the streets and steal everything you Porque have. era muito comum nas ruas as pessoas te atacarem para roubar as suas coisas. In the 1700s, it was a very dark time in England. Então, nesse período era um período muito escuro, sombrio lá para a Inglaterra. A dark, dark time. Um período muito, muito sombrio. But this is not the England that we know today. Mas essa não é a Inglaterra que nós conhecemos hoje. Nor is this the England that people often think of. E também não é a Inglaterra que muitas das vezes as pessoas pensam. They think of a place of beauty. Eles pensam normalmente que é um lugar de beleza. Maybe they think of a place of sophistication. Talvez eles pensam que é um lugar de sofisticação. If you were anything like me before I'd ever gone to England, I thought of it as a place of Christianity. E se você é como eu, que antes de ir para a Inglaterra achava que era um lugar cheio de cristão, But this was not the England of the 1700s. mas nos anos de 1700 essa não era a Inglaterra. Despite being a place where Christianity had thrived for almost 1,000 years already. Apesar de ter sido um lugar onde o evangelho e os cristãos tiverem prosperado por quase mais de 1000 anos. Where even the Bible was translated into English at this point. E até mesmo a Bíblia já estava traduzida em inglês nesse momento. And the church was very well established. E a igreja já estava muito bem estabelecida. This was not a very good time for England. Não era um bom momento para a Inglaterra. But this was the England that a man called John Wesley was born into. Mas essa era a época que um homem chamado John Wesley nasceu. John Wesley was born in 1703. Ele nasceu em 1703. He was raised in England and educated at Oxford. Ele cresceu na Inglaterra e foi educado em Oxford. His father was a pastor, O pai dele era um pastor or a vicar in the Church of England, we call it. e nós falamos que ele era um pastor de uma igreja lá. And therefore he was able to be educated and go to Oxford. Ele tinha uma condição muito boa, portanto ele tinha condição de ser educado pela faculdade de Oxford. And he also went to Oxford to be educated as a pastor. E ele também foi para lá, para essa faculdade, para ser educado, é como se tornar um pastor. John Wesley, he was in his 20s when he was at Oxford, E ele tinha mais ou menos uns 20 anos quando ele foi para Oxford, studying to be a pastor. estudando para se tornar He um was pastor. very devout. Ele era bem devoto. He saw the corruption in the church. Ele via a corrupção na He igreja read the scripture. e ele lia a palavra. He knew that that shouldn't be happening. E ele sabia que essas coisas não deveriam estar acontecendo. He read Jesus' command to go and take care of the poor. Ele leu os mandamentos de Jesus para pregar aos pobres. So him and other classmates, they would go and do this regularly. Então ele e alguns amigos de classe faziam isso regularmente. They would meet together for prayer and fasting. Eles se reuniam para oração e para jejum. He was very devout, Ele era bem devoto. maybe more devout than many of us today. Talvez mais devoto do que muitos de nós hoje. More devout than myself. Bem mais devoto do que eu. He was very strict with what he did or did not do. Ele era bem estrito sobre o que ele deveria fazer e sobre o que ele não deveria fazer. But inside he had inner turmoil. Mas dentro dele ele tinha algo borbulhando.
inner turmoil on the inside. Ele tinha algo que borbulhava dentro dele. He was educated as a pastor, yet inside he had no assurance of his salvation. Ele foi educado para ser um pastor, mas mesmo assim ele ainda não tinha certeza da salvação. He had no understanding of the love of God. Ele não tinha entendimento do amor de Deus. He had no relationship with Ele Christ. não tinha um relacionamento com Cristo. He even tried to be a missionary to the colonies of America, Ele até tinha tentado se tornar um missionário para as colônias da América which failed miserably. e falhou miseravelmente. After all of his striving, all of his attempts to please God with his efforts, E depois de todo o seu esforço de tentar agradar a Deus, he still had no peace, ele ainda não tinha paz. no passion. Ele não tinha paixão. Everything he did was out of trying to earn something from God, Tudo que ele fazia era para tentar obter alguma coisa de Deus. trying to do the right thing for the sake of doing the right thing. Tentando fazer algo bom só pelo fato de ser algo bom. And after he had returned from America as a failed missionary, E depois que ele retornou da América como um missionário que não teve sucesso, he went to a church service in 1738 in which everything changed. e ele foi para um culto em 1738, onde tudo mudou na vida dele. At this church service, he heard somebody reading out of scripture. E nesse culto ele ouviu alguém lendo um versículo das Escrituras. Actually, it was Martin Luther's preface to the book of Romans, E na verdade era um prefácio do livro de Romanos. and then a sermon based on the book of Romans. E um sermão que foi baseado no livro de Romanos. And he went home in 1738 and wrote in his Em journal, 1738 ele escreveu um jornal. I felt my heart was strangely warmed. Ele disse: eu senti o meu coração estranhamente aquecido. I'll read that one more time, it's very beautiful. Eu vou falar isso mais uma vez porque é muito lindo. I felt my heart was strangely warmed. Eu senti o meu coração estranhamente aquecido. He continues to write, E ele continua a escrever: I felt I did trust Christ after all. eu achava que eu conhecia e confiava em Cristo. And I felt I did trust that Christ had died for my salvation. E eu achava que eu confiava que Deus tinha morrido pela minha salvação. And in a moment, an assurance was given to me that he had taken away my sins. E em um certo momento ele teve a convicção da salvação para dentro dele. And from that moment, I testified openly to all there what I know now and what I felt in my E a heart. partir desse momento ele começou a testificar tudo aquilo que ele estava sentindo. Isn't that beautiful? Isso não é lindo? That in a moment, Que em um momento his heart was set o ablaze. coração dele foi incendiado. And he knew the truth of the gospel. E ele conheceu ali a verdade do evangelho. And it happened in a moment as the Holy Spirit illuminated the eyes of his heart. E aconteceu em um momento onde o Espírito Santo iluminou o coração dele. Have you experienced that? Será que você já experimentou isso? Do you long for that? Você tem ansiado por isso? I know that there's something in this story that I resonate with. Eu sei que existem coisas na história que eu ressoo junto. And when I was 18 years old, I had a moment like this, Quando eu tinha 18 anos de idade, eu tive um momento parecido, where all of a sudden I knew onde de repente eu sabia that none of my striving or my effort or my attempts to gain God's love ever counted. que nenhum do meu esforço, nenhuma das minhas tentativas de obter o amor de Deus iria funcionar. That it had been freely given to me through Christ dying on the cross, Porque isso já tinha sido dado para mim através da morte de Jesus na cruz. resurrecting and defeating death, Ele ressuscitou e derrotou a morte. and resurrecting myself with him. E ele ressuscitou a mim com ele. And from that place, he called me Connor, my son. E daquele momento em diante ele me chamou Connor, meu filho. It is the same for you today. E é a mesmo para você hoje. And for John Wesley, that encounter changed everything. E para John Wesley, aquele momento que ele encontrou com Deus mudou a vida dele completamente. From there, he went preaching this good news of salvation and assurance. E desse momento ele começou a compartilhar o evangelho e a certeza da salvação. He went to prisons, he went to workhouses, Ele ia para prisões, ia para locais de trabalho. and he went to whatever churches would open their doors to him, which were few and far between. E ele ia para qualquer igreja que abria as portas para ele. E isso acontecia bem de vez em quando. Because as I described, the church was at a point of corruption. Porque como eu descrevi anteriormente, a igreja ela passava por um momento de corrupção. It was not doing the task that God had given it. E ela não estava fazendo as tarefas que Deus tinha falado para elas It was fazer. focused on itself and what the gospel could do for it, A igreja estava focada nela mesma e o que o evangelho poderia fazer para ela. not for what the gospel could do in the world. Não
para o que o evangelho poderia fazer no mundo. And so the church saw John Wesley as a fanatic. Então a igreja via o John Wesley como um fanático. Oh, John Wesley, he's too excited, he's too emotional. Ah, ele é tão empolgado, ele é muito emocionado. Oh, his heart was strangely warmed. How cute. Ah, que legal, que gracinha, o coração dele foi estranhamente aquecido. Oh, and what he's doing now, going out and preaching this gospel, Mas o que ele estava fazendo era ir para fora pregar o evangelho, calling people to live their whole lives for Jesus, chamando as pessoas para viver uma vida completa para to Jesus, go and die on a cross with Christ para and then carry ir theirs. e para morrer numa cruz com Cristo. Oh, it's too radical. Isso é muito radical. This can't be preached in our churches. Isso não pode ser pregado nas nossas igrejas. So they closed their doors to him. Então fecharam-se as portas da igreja para ele. Almost 1 year later, Quase um ano in depois, 1739, em 1739, John Wesley had a good friend called George Whitefield. John Wesley ele tinha um amigo chamado Whitefield. And George Whitefield had experienced the same E thing. George Whitefield ele começou a experimentar e vivenciar as mesmas coisas que John Wesley. But he had gone out to the places where the gospel was not being Mas preached. ele começou a ir para lugares onde o evangelho não era pregado. He went out into fields, Ele ia para campos. out onto the highways where people were walking. Ele ia para lugares onde as pessoas estavam andando. And outside of the church building, he began to preach the gospel open air. E fora das quatro paredes da igreja, ele começou a pregar o evangelho em ar aberto. And he was starting to see people respond to the good news of E ele Jesus. começou a ver pessoas respondendo às boas novas de Jesus. And it was at George Whitefield's invitation, E foi através do convite do Whitefield, and in light of John Wesley's own frustration that the gospel was being locked away from the people who needed it most, eles entenderam, John Wesley entendeu que o evangelho então ele estava sendo proibido de ser espalhado e contido apenas para certas pessoas. that John Wesley decided to take to the fields as well. E foi por conta disso, dessa razão, que John Wesley decidiu ir para os campos. And you see, that was a radical thing in that day. E você percebe, isso era considerado algo radical naqueles It was dias. not common for people to go out and do evangelism. Não era comum as pessoas irem para fora fazer evangelismo. People hardly even knew the word of God for As themselves. pessoas mal conheciam a palavra do evangelho para elas mesmas. But in the midst of all this corruption and passivity amongst the church, Mas no meio dessa corrupção e passividade da igreja, the excuse was that the word of God is too precious a desculpa era que a palavra de Deus era tão preciosa to be preached anywhere outside of the para ser church. pregado em qualquer outro lugar além da igreja. We can't take God's holy word and give it to unholy people A in gente não unholy pode places. pegar a palavra santa de Deus e entregar para pessoas que são impuras, God's word needs to be protected. porque a palavra de Deus precisa ser protegida. But Wesley knew Mas o Wesley sabia that this treasure that had been found, que esse tesouro que havia sido encontrado, like Jesus describes the man who finds a treasure in assim a como field, Jesus ele descreve aquele homem que encontrou um tesouro no campo. and this man who finds the treasure, he goes and sells everything he E has esse homem ele vai e vende tudo aquilo que ele tinha in order to receive it. para receber esse tesouro. John Wesley knew that this treasure needed to be shared with the whole world. John Wesley ele sabia que esse tesouro precisava ser compartilhado com todo mundo. He couldn't wait for sinners to come into the church Ele não podia esperar que os pecadores viessem à because igreja, he'd be waiting for the rest of his porque life. ele iria esperar pelo resto da vida dele. These workers out in the mines, Ele foi até as pessoas que trabalhavam nas minas. would they clean themselves up? Será que eles iriam se limpar primeiro Would they antes de put vir à away their igreja? alcohol? Será que eles iriam deixar o álcool de lado? Would they go to a place where they can't even understand what's being read? Será que eles iriam para um lugar onde eles nem sabiam o que estava sendo lido? No, John Wesley knew that he needed to take the word to them. Não, John Wesley sabia que ele precisava levar a palavra do Senhor para essas pessoas. And so he went to the fields and began to proclaim the excellencies of Christ. Então ele foi para os campos e começou a proclamar a excelência de Cristo. April 1739 was John Wesley's first open air sermon. Em 1700 His first 1739. Em 1739 foi a primeira pregação que ele fez a céu aberto. And it said that as he gathered hundreds out in the field, E diz que ele conseguiu reunir milhares de pessoas no campo. many of them had just come out of the mines from Muitas working. dessas pessoas tinham acabado de vir das minas. Their faces were black from As all the suas- soot and the dirt. Os seus rostos estavam todos sujos e queimados. And you can imagine him maybe standing on a rock or a hill like E this. talvez você possa imaginar que ele estivesse em cima de uma pedra, assim dessa forma. And he's preaching to these hundreds of dirty black faces. E ele está pregando para essas caras sujas. And it says that as he preached, E ele disse que enquanto ele pregava, he began to see white streaks down their faces ele começou a ver lágrimas, como lágrimas brancas descendo dos rostos deles. that were caused by their tears. E isso era causado pelas lágrimas. Their tears began to wash away the dirt. Uau.
As lágrimas desses caras começaram a limpar a sujeira que eles tinham nos rostos. as they, for the first time, heard the good news of the gospel. Enquanto eles ouviam pela primeira vez as boas novas do Evangelho. Hallelujah. Little did Wesley know on this day E Wesley mal sabia que, a partir desse dia, that England's Great Awakening had just begun. o maior avivamento que a Inglaterra já vivenciou tinha começado. And for the next 50 years, John Wesley would travel. E pelos próximos 50 anos, John Wesley viajou. In 50 years, he would travel 250,000 miles on horseback. Ele viajou mais de 250 milhas montado num cavalo, Almost all of it in England. por quase toda a Inglaterra. That's the equivalent of 10 times around the globe. E essa distância é equivalente a dar a volta no mundo 10 vezes. And he did it all on horseback throughout the UK. E ele fez isso montado nas costas de um cavalo por todo o Reino Unido. Everywhere he went, he would preach the gospel. Todo lugar que ele ia, ele pregava o He Evangelho. would set up discipleship groups. E ele montava grupos de In discipulados. the 50 years of his ministry, E nos 50 anos de seu ministério, he preached over 45,000 sermons. ele pregou mais de 45 mil sermões. And he published 400 written works, books, things like E ele that. publicou 400 livros. It's said that he got so good at riding on his horse A história diz que ele ficou tão bom em escrever no seu cavalo. that he would learn to read the Bible while he was riding his horse Ele ficou tão bom em cavalgar que ele aprendeu a ler montado no cavalo. and would write his sermons for the next city he was going to while he was traveling there on horse. E ele conseguia escrever enquanto ele estava montado no cavalo indo para uma outra cidade que ele iria pregar. One of these 400 written works that he published E um desses trabalhos publicados que ele fez was a verse-by-verse commentary on the whole Bible. ele fez um comentário na Bíblia toda, versículo por versículo, ele dava uma explicação. And we can say, oh wow, what a E a revivalist. gente pode falar, cara, uau, que avivalista! So much good he did for the church and Ele for fez the gospel. tantas coisas boas para a igreja e para o evangelho. In addition to all of these more spiritual tasks, E adicionando a essas tarefas espirituais, John Wesley also made a great societal impact. ele também teve um grande impacto social. He organized hundreds of local societies after each place he visited. Ele organizou várias sociedades locais em todos os lugares que ele visitava. Each one of these places would disciple the people who became Christians. E em cada um desses lugares tinha uma pessoa específica para cuidar e discipular aquelas pessoas. It would teach them to understand the Word of God. Ensinava elas a entender a palavra de Deus. And as they understood the Word of God, they began to repent of their sins, E enquanto essas pessoas entendiam a palavra de Deus, eles começavam a se arrepender of their drunkenness, of their gambling, da of their abuse. bebida, da jogatina, do abuso. All of these things that I shared before. Todas aquelas coisas que eu compartilhei mais cedo. Families began to be transformed. As famílias começaram a ser transformadas. As all of a sudden fathers were being good to their children. De repente, os pais começaram a se tornar bons pais para os seus filhos. They were not beating their wives. Eles não mais batiam em suas esposas. Business owners were being saved. E os donos de negócios estavam sendo They were salvos. starting to pay their workers a good wage. Eles começaram a pagar os seus trabalhadores um bom salário. Discipleship would happen in these communities all across England, Discipulado começou a acontecer por toda a Inglaterra. as well as new preachers would be raised up. Assim como novos pregadores estavam sendo erguidos. And so John Wesley was multiplying these traveling preachers all around the country. Então John Wesley estava multiplicando toda a sua pregação por todo o lugar que ele ia. He established what was called the Kingwood School. Ele estabeleceu a escola de Kingwood. It was a school for the poor to be able to be educated, Era uma escola onde os pobres eles tinham a capacidade de serem educados. not just in the Bible, but in all things. Mas não somente em relação às coisas da Bíblia, mas em todos os âmbitos. And for the next 50 years, John Wesley didn't just establish it, he oversaw it even as he traveled. E ele não só estabeleceu por esses 50 anos somente essas coisas. And everywhere he went, he was advocating for education and literacy. Em todo lugar que ele ia, ele batalhava por educação e para que as pessoas pudessem ser capazes de ler. John Wesley preached and he saw many healings, signs and Ele wonders. pregava e via muitos sinais, maravilhas e milagres. But he also opened the first free medical dispensary for the poor in Mas England. ele também, como um trabalho social, ele abriu as três primeiras ambulatórios para as pessoas mais And carentes. he even wrote a book on the importance of medicine. E ele até mesmo escreveu um livro sobre a importância da medicina. Amongst many other E things, dentro de várias outras coisas, he also denounced slavery and the slave trade ele também denunciou a escravidão 13 years before there was ever any political campaign in England. muitos anos antes de começar até mesmo uma campanha contra a escravidão. There was a man called William Wilberforce Tinha um homem chamado William,
who was almost single-handedly responsible for ending the slave trade in England. que ele quase finalizou a escravidão sozinho na Inglaterra. And John Wesley's last letter written during his life was to William Wilberforce. E a última carta escrita à mão por John Wesley foi para esse cara. So everywhere he went, he was preaching the gospel, doing wonderful things for the gospel. Mas enfim, todo lugar que ele ia, ele pregava o evangelho e fazia essas coisas maravilhosas. But he was also making a societal impact. Mas ele também tinha um impacto social. And day by day, England began to look a little bit E differently. dia após dia a Inglaterra começou a se tornar um pouco diferente. He faced mobs. E ele enfrentou batalhas na rua, He faced mockery. ele enfrentou zombaria, He faced malice. ele enfrentou malícia. It wasn't easy for John Wesley, Não era fácil para John Wesley. both within the church and outside the church. Pessoas dentro e fora da igreja. He would preach boldly and he would love steadfastly. E ele pregava o evangelho ousadamente e permanecia firme. Often when he was preaching, if it was outdoors, Muitas das vezes, quando ele pregava fora, people would release bulls into the crowd as pessoas começavam a jogar bolas na multidão to trample the crowd. para fazer com que a multidão ficasse com raiva. People would throw things at John Wesley. Pessoas jogavam pedras em John Wesley. And if a stone hit him in the face while he was preaching, E se uma dessas pedras pegasse no rosto dele enquanto ele estivesse pregando, he would wipe away the blood and then continue preaching. ele limpava o sangue e continuava pregando. Historians say that it's not an exaggeration A história diz que não é um exagero to say that John Wesley instilled into the British people a new Christian concept of courage. dizer que John Wesley instalou no povo britânico um novo instinto de coragem, And de this bravura. courage is marked by bravery and sacrificial love. E essa coragem é marcada por ousadia e um amor sacrificial. In the face of danger and persecution, E diante de morte e perseguição, his sense of dignity ele estabeleceu dignidade. and his lack of anger or wanting to get revenge. E ele não tinha esse senso de vingança, de se vingar contra essas pessoas que faziam mal para ele. And the fruits of the Holy Spirit working in his life, E os frutos do Espírito Santo trabalhavam na vida dele. these things would eventually disarm his enemies and win them over for Christ. E essa falta de querer vingança desarmava aquelas pessoas que queriam o mal dele. Everywhere he went, he would go and preach. Todo lugar que ele ia, ele pregava. And as he preached, Enquanto ele pregava, sometimes over a short period of time, talvez por um curto período de tempo, sometimes over many years of going back to the same place, talvez por muitos anos voltando ao mesmo lugar. soldiers, sailors, miners, Soldados, marinheiros e mineiros, fishermen, smugglers, and industry workers, pescadores, contrabandistas e trabalhadores da indústria, thieves, the poor, the rich, ladrões, os pobres, os ricos, men, women, and children, they would all listen intently to what he said. homens, mulheres e crianças, eles todos paravam para ouvir o que ele tinha para falar. And eventually they would remove their hats and they would begin to kneel at the altar. E eventualmente eles removiam seus chapéus e ajoelhavam diante do altar, They would be overcome by the presence of the porque Holy eles Spirit, estavam sobrepujados pela presença do Espírito. grieved by their own sin, E eles estavam magoados pelo seu próprio pecado. and they would repent and come to E Jesus. eles se arrependiam e voltavam a Jesus. This was the ministry of John Wesley. Esse foi o ministério de John Wesley. He pointed thousands upon thousands upon thousands to the grace of God and the Ele cross levou of Christ. milhares e milhares e milhares à graça do Evangelho de Deus. Wesley was a man who worked for and saw a great revival throughout his nation. John Wesley, ele foi um cara que trabalhou e ele viu o avivamento por toda a sua nação. But as I mentioned, it wasn't just a revival within the church. Mas como eu mencionei, não era um avivamento somente dentro da It igreja. produced a reformation throughout society. Porque isso produziu a reforma dentro da sociedade. Because of the direct influence of John Wesley, E por conta da influência direta de John Wesley, faithful, God-fearing clergy were no longer the minority. aquelas pessoas que faziam parte do clero que realmente temiam a Deus, eles começaram a ser a maioria. Expository biblical preaching became the Christian norm. E a norma cristã começou a ter a Bíblia, a exposição bíblica. Literacy, being able to read, As pessoas eram capazes agora de ler, eles aprenderam a ler. became more and more common. E isso ficou cada vez mais comum. And in light of that, English literature was nourished and influenced E greatly. por conta disso, a literatura da Inglaterra foi nutrida. Him and his brother wrote over 10,000 poems and hymns, Ele e o seu irmão escreveram mais de 10.000 hinos e poemas, which would teach the congregation
the scriptures. que ensinava, ajudava a congregação a aprender as escrituras. Slavery was abolished in the British Empire, and so was the slave trade. A escravidão foi abolida no Império Britânico. Living wages were given to poor people. E salários dignos estavam sendo dados às pessoas que trabalhavam. Prison standards were improved. Os padrões das prisões foram melhorados. Sunday school, which we have even here now today, As escolas bíblicas, o que nós temos aqui, was established. foi estabelecido. And Sunday became a day where people would learn the scriptures and would learn everyday lessons. E a partir disso, o domingo começou a se tornar um dia onde as pessoas aprendiam a ler a Bíblia e aprender as lições da And Bíblia. missionary activity was revived, and missionaries were sent all over the world. E a atividade missionária foi avivada e os missionários começaram a ser enviados para o mundo. This is the fruit of one man's life. Esse é o fruto de apenas um homem. This is the fruit of one heart, which is strangely warmed by the love Esse of é o Christ. fruto de um cara que teve seu coração estranhamente aquecido. And I hear these stories, E eu ouço essas histórias. and I identify a little bit. E eu me identifico um pouco. I'm like, yes, my heart was warmed. E aí eu falo, meu coração está aquecido. Yes, I experienced the gospel. Sim, eu experimento do Evangelho. Yes, I want some people in my life to know Sim, it. eu quero que as pessoas da minha vida conheçam a Deus. And I identify with it a little bit. E eu me identifico um pouco com essa história. But I hear this story, Mas quando eu ouço a história, and I'm also cut to my heart. eu sou impactado e é como se um corte viesse ao meu coração. I feel rebuked as I hear this. Eu me sinto repreendido enquanto eu leio. And I think, oh my gosh, I haven't understood the gospel even a little bit. E eu penso, cara, eu não entendi o Evangelho nem um pouco. I hear this and I think, oh, how selfish am I? Eu ouço esse testemunho e eu penso, quão egoísta eu sou. I hear this and I think, how little power do I think the gospel has? E eu penso, com o poder, eu acho que o Evangelho é pequeno. I hear this and I think, how lazy am I? E eu penso, quão preguiçoso eu sou. And I wonder if anyone else feels that same kind of piercing in their heart today. E eu fico me perguntando se mais alguém aqui sente essa perfuração dessas palavras no coração. But I believe that God wants to encourage us today. Mas eu acredito que hoje Deus ele quer nos encorajar. He wants to encourage us to expand our thinking. Ele quer que nós expandemos os nossos pensamentos. I believe that God doesn't want us to feel shame this morning. Eu não acredito que Deus ele quer que nós ficamos com vergonha nessa But He manhã. wants us to feel fire this morning. Mas ele sim quer que nós sentimos fogo. As He commissions us to leave these doors, Enquanto ele nos comissiona a sair por essas preach portas, His gospel, pregar o evangelho and make an impact. e fazer o impacto. He wants to encourage us this morning Ele quer nos encorajar nessa manhã to begin to believe para começar a acreditar that São Paulo can look different because of the lives in this church. que São Paulo pode se tornar diferente por conta das vidas das pessoas da igreja. That Brazil can look different 100 years from now. Que o Brasil pode se tornar diferente daqui a 100 anos. That more missionaries can be sent. Que mais missionários possam ser That more enviados. souls can be Que saved. mais almas possam ser But also alcançadas. less people can be in poverty. E que menos pessoas estejam em More pobreza. families can be Que restored. mais famílias possam ser More people can restauradas. be rescued from drug Que mais addiction. pessoas possam ser salvas dos vícios das God wants to drogas. encourage us this morning, Deus quer church. nos encorajar nessa manhã. Will we believe for a revival in Será this que nós nation vamos acreditar em um avivamento para essa and a nação? reformation all throughout it? E uma reforma por todo esse país? I believe that the church needs to expand its thinking. Eu creio que a igreja precisa expandir o seu pensamento. Jesus did not establish His church so that we can have good meetings and goosebumps. Jesus ele não veio estabelecer a igreja para que nós tenhamos apenas sentimentos bons e alguns arrepios. That's not why He made the church. Não é por isso que ele fez a igreja. He didn't make the church so that we can have some good times of worship and feel very good and warm Ele não inside. fez a igreja para que nós tivéssemos um momento muito bom em adoração. Esse momento é muito bom. Jesus established His church to fill the earth with the knowledge of the glory of God. Jesus estabeleceu a igreja para que a terra fosse coberta com o conhecimento do As poder the dele. waters cover the sea. Assim como as águas cobrem o mar. And He's calling every single one of us to do E it. ele está chamando cada um de nós para fazermos isso. Jesus said that I've established my church. Jesus disse que eu estabeleci a minha And the igreja gates of hell will not prevail against it. e as portas do inferno não prevalecerão This contra ele. gathering of believers here today, E nós estamos reunidos aqui como, this should make hell shake in como its boots. crentes. E isso deveria fazer o inferno tremer. Because there is a fire and a presence and a power Porque existe um poder e um fogo na presença in every single one of us em cada um de nós that can plunder hell, que pode saquear o inferno populate heaven, e fazer com que mais pessoas vão para os céus. and bring heaven today here on earth. Trazer os céus hoje aqui na terra. The church of Jesus Christ was established A igreja de Jesus Cristo foi estabelecida to
experience and witness the eternal and abundant life of God. Para que nós pudéssemos experimentar e ver a bondade eterna de Deus. And it happens first E isso acontece primeiro by having our hearts strangely warm, quando nós temos o nosso coração estranhamente aquecidos. by encountering Jesus, Ao encontrar a Jesus, following him and learning from him. seguindo a Ele e aprendendo dele. In Matthew chapter 11, Em Mateus capítulo 11, verses 28 and 30, do versículo 28 ao 30, Jesus says this: Jesus diz o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. He says, come to me. Ele diz: venha até mim. We must come to Nós Christ. precisamos ir até Cristo. We must learn from him. Precisamos aprender dele. What are the ways of Christ? Quais são as formas de Cristo? What are the ways of his kingdom? Quais são os caminhos do seu reino? What is his presence like? Como que a presença dele se What parece? transformative power does he Qual o have? poder transformador ele possui? We must come to him Nós and learn. precisamos ir até ele e aprender. And it's not a burden. Isso não é um fardo. One of the things that Jesus says Uma das coisas que Jesus diz is carry a cross. é sobre carregar uma cruz. This feels like it would be a burden, right? Isso se parece com um fardo, The certo? cross was an instrument of torture and death. A cruz era um instrumento de tortura e morte. But when we have Christ, Mas quando temos Cristo, it's no burden at all. não tem fardo nenhum. Because in our death we find true life. Porque na nossa morte encontramos a verdadeira vida. In our death with Christ we find resurrection Na life. nossa morte em Cristo nós encontramos a ressurreição. Who wants to... Experimentar a ressurreição, a vida Yes. da ressurreição. I hate to break it to you. Eu vim aqui, You cannot experience this without death. eu vim aqui para falar para você que você não pode experimentar isso sem morrer. Death to yourself. A morte para você mesmo. Death to your fear. A morte para os seus medos. You must first come to Christ Você primeiro precisa vir a Cristo and allow him to destroy e this, permitir que Ele destrua isso, that we might be raised with him, para que nós possamos ser erguidos com Ele, that we might follow him, para que nós possamos seguir that we a might Ele, learn from que him, possamos aprender dele, that we might experience the rest for our que soul. possamos experimentar do descanso para as nossas The Apostle almas. Paul said it like this, O apóstolo Paulo disse mais ou menos o that he seguinte, counts everything in this world, que ele conta tudo aquilo no mundo, everything that you and I would try to hold on to so dearly. tudo aquilo que eu e você tentamos segurar de forma tão forte, He counts it as rubbish, ele considera como esterco, as garbage, como lixo. as something that's absolutely despicable Ele considera como se fosse algo completamente que você pode jogar fora, descartável. in light of knowing Christ. E essas coisas são descartáveis quando você conhece a Cristo. This is what Christ is calling us into. É para isso que Cristo está nos chamando. Have we experienced him in this way? Será que nós já experimentamos dele dessa maneira? That we can say that everything else is garbage Que nós possamos considerar tudo como lixo, compared to knowing him? comparado a conhecer a Ele? That the world has been crucified to me as I've been crucified to Christ. Que o mundo foi crucificado para mim assim como eu fui crucificado com Cristo. One of my favorite preachers, Leonard Ravenhill, Dos meus pregadores favoritos, he says that as we follow Christ, ele diz que enquanto seguimos a Cristo, we say goodbye to the world, nós dizemos tchau para o mundo, not tearfully as if we're going to miss it, não como se nós fôssemos sentir falta, but cheerfully because we know the prize that's set mas before us. com alegria, porque nós vemos o prêmio que está diante de nós. Will we hate the world enough to not become like it? Será que nós vamos detestar o mundo a ponto de não se tornar como ele? But will we love the world enough to change it? Será que nós iremos amar o mundo de forma suficiente para mudá-lo o mundo? Because that's the way of Christ. Porque é assim que Deus faz, que Cristo faz. When we encounter his presence, Quando nós encontramos a sua presença, when we submit to his ways, quando nós nos submetemos aos seus and when we caminhos, glean from his e word, quando nós nos apoderamos de sua this is what we palavra, become. é isso que nós nos tornamos. We become witnesses. Nós nos tornamos testemunhas. Jesus, some of his final words, Jesus, uma de suas últimas palavras, they're in Acts chapter 1, verse 8. em Atos capítulo 1, versículo 8, And he says this, e diz o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra.
You will receive power. Vocês receberão poder. Who loves the power of the Holy Spirit? Quantos amam o poder do Espírito Santo? We worshiped God last night, Nós ontem à noite adoramos a Deus. and the power of the Holy Spirit was so tangible. E o poder do Espírito Santo foi tão palpável. I love the power of the Holy Eu amo o Spirit. poder do Espírito Santo. And the power of the Holy Spirit leads us into all truth. E o poder do Espírito Santo nos leva a um caminho de It verdade. reveals Jesus to us. E revela Jesus para It reveals nós. His wonderful love. E revela o seu maravilhoso amor. But Jesus' final words are this: Mas as palavras finais de Jesus you são as will receive seguintes: power when the Holy Spirit comes. vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier. What is this power for? E para que esse poder é? This power is to be my witness. Esse poder é para que nos tornemos testemunhas dele. First in Jerusalem, Primeiro em Jerusalém, where Jesus was standing with His disciples. aonde Jesus estava com os discípulos, Then into Judea, e depois para a a Judéia, region a little bit further. uma região um pouco mais distante, Then into Samaria, depois para Samaria, the place where His disciples didn't want to go. o lugar onde os discípulos não queriam ir, To the people that they wanted to stay away from. aquelas pessoas que eles queriam distância, And then out to the ends of the e earth. depois para os confins da terra. The power of the Holy O Spirit poder do Espírito Santo is so that we can be a witness. é para que nós nos tornemos uma testemunha. This word witness in Greek E essa palavra no grego is pronounced something like martus, é pronunciada como se fosse martus. but it's where we get the English word martyr from. E é daí que nós temos a palavra mártire. Martyr. Mártire. Martyr is someone who dies for a E cause. mártire é uma pessoa, é alguém que morre por uma causa. Every single one of the disciples who heard Jesus that day Cada dos discípulos que ouviram a Jesus naquele dia, saying that you'll receive power to be my witness, que quando Jesus falou que eles receberiam poder para se tornar testemunhas, they went out of that door, eles saíram daquela they porta, preached the gospel in Jerusalem, pregaram o evangelho em Jerusalém, they went and preached the gospel in Judea, pregaram o evangelho na Judéia, they preached the gospel in Samaria, pregaram o evangelho em Samaria and then they preached the gospel to the ends of e the earth. até os confins da terra. And every single one of them, E cada dos apóstolos they gave their lives for this cause. entregaram a vida pela causa de Jesus. 11 out of the 12 disciples 11 dos 12 discípulos died a martyr's death. morreram de uma forma como And it was mártires by the truth that they had experienced, por conta da verdade que eles and the experimentaram power that they had e received. o poder que eles tinham recebido. The thing about a martyr Uma coisa sobre o is mártir that martyrs can't be witnesses in word only. é que eles não podem ser testemunhas apenas em vista, em palavra. Nobody dies for their faith just by speaking. Ninguém morre pela fé apenas por falar coisas. Words don't get killed. Palavras não People matam, get killed. pessoas morrem. Martyrdom is something that is embodied. Isso, mártir é uma coisa que é dentro do seu corpo. And when we're witnesses, it's something that we are embodying. E quando nós somos testemunhas, é algo que nós temos dentro de nós. The Apostle Paul says O apóstolo Paulo diz that the gospel and the kingdom of God que o evangelho do reino de Deus is not just a matter of words, não but é it's a matter sobre of power. palavras, mas sim poder. And I believe that God wants to fill His church with power. E eu creio que Deus quer encher a sua igreja com poder. Power to embody His truth. Poder para abraçar com seu corpo a verdade dele. Not just a spiritual truth, Não apenas uma verdade but a espiritual, physical truth. mas uma verdade física. A truth that renews our mind, Uma verdade que muda a sua mente, gives us a new heart, nos dá um novo coração changes every aspect of our e lives. muda todo o aspecto das nossas vidas. Amen. Amém? This has always been the understanding of witnesses throughout history. E esse é o entendimento de testemunhas através da história. Those who have encountered Jesus and gone on to change the world, Aqueles que encontraram com Jesus e aqueles que Deus quer fazer com que mude o mundo. they've understood the embodying of being a witness. Eles entenderam o poder que essa palavra carrega. They were those who established the first universities and hospitals. Vários discípulos, os primeiros deles, criaram universidades. There were those who made some of the most profound scientific discoveries. Houveram aqueles que fizeram descobertas profundas na ciência. And there were those who undertook the most sacrificial missionary endeavors. E teve outros que enfrentaram os mais difíceis e sacrificiais aspectos missionários. And it was because, like John Wesley, Porque assim como John Wesley, they discovered a treasure in a field, eles descobriram o tesouro no campo. and they gave everything E to eles receive it. deram tudo para obter aquilo. And they knew that they needed to be a witness. E eles sabiam que eles precisavam se tornar uma testemunha de Cristo. This was the understanding of John Wesley, Esse era o entendimento de John Wesley. which led him to revive and reform a nation. E isso levou com que ele visse avivamento e reforma pela nação dele. And I believe that this is the understanding he wants to give us today. E eu acredito que esse é o entendimento que Deus nos quer dar. The author of Hebrews, O autor de Hebreus, he says this: ele diz o seguinte em Hebreus 12:
do 1 ao 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. It says we are surrounded by a great cloud of witnesses. Diz que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. And I love the imagery of like a stadium filled with saints. E eu gosto de pensar nessa imagem de como se fosse um estádio cercado, cheio de pessoas, cheio de santos. People who have gone before us and experienced the power of God, the salvation of God. Pessoas que foram antes de nós e vivenciaram o poder de Deus. And it says that it's like they're cheering us on. E a Bíblia diz que é como se eles estivessem celebrando. And Hebrews says that in light of this cloud of witnesses, E em Hebreus fala que à luz dessa nuvem que nos rodeia, lay aside every weight, every sin. coloque de lado todo o peso, todo o pecado. Run the race that God set out before E you. corra a corrida que Deus colocou diante de você. And ultimately set your eyes on Jesus, E ultimamente, foque os seus olhos em Jesus. the author and the perfecter of your faith. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. He's the one who started the good work within you. Ele é aquele que começa o bom trabalho dele em você. He's the one who will sustain you as you look to him. E Ele é aquele que vai te sustentar enquanto você observa, olha para Ele. And he's the one who will perfect it one day in glory. E Ele é aquele que vai finalizar o trabalho que Ele começou em glória. And that is worth leaving everything behind E isso é por isso que vale a pena deixar tudo para trás, to run the race that's set before you. para correr a corrida que está proposta a você. What is the race that's set before you O today? que é essa corrida que está proposta para você? What is God calling you to O today? que Deus está te chamando para fazer hoje? I've only been in Brazil for 2 weeks, Eu estou aqui no Brasil por apenas 2 semanas, but I've already seen and I've already heard some of the great needs in this country. mas eu já pude ser capaz de ouvir as grandes necessidades desse país. I've seen and I've heard of the corruption in Eu já government. ouvi e observei a corrupção do governo. I've seen and heard about the drug addiction. Eu já ouvi e observei sobre a questão das drogas. I've seen and heard about the party culture and the drunkenness. Eu já ouvi sobre a cultura de bebida que tem. I've seen and heard the massive gap between the wealthy and the E poor. eu já vi e observei a distância extrema que existe entre os ricos e os pobres. I've seen and heard about the divorce and the broken families. Eu ouvi e vi sobre os divórcios que acontecem na família. I've seen and heard about all of these great needs. Eu vi e ouvi todas essas necessidades. Yet in the midst, God is doing something marvelous. Mas no meio disso, Deus faz algo maravilhoso. In the midst of it, God is bringing about a revival. E no meio disso tudo, Deus está trazendo um avivamento. So many young people are coming to know Him. Muitos jovens estão conhecendo a Ele. So many people giving their lives to Jesus, Muitos jovens estão dando suas vidas a Jesus, encountering His presence. encontrando com a sua presença. In the last 2 weeks, E nas 2 últimas semanas, we've seen 40 people give their lives to nós Jesus. vimos 40 pessoas entregando suas vidas a Jesus. And there's so much more that's happening outside of just us. E existem muito mais para acontecer do que apenas nós. People are coming to know Him. As pessoas estão conhecendo, But how will their lives change in light of that? mas como que as suas vidas irão mudar em relação a isso? What are the needs of your nation? Quais que são as necessidades da sua What nação? are the needs of your community? Quais são as necessidades da sua comunidade? What are the needs of your family? Quais são as necessidades da sua família? And what is the race that's set out before E you? qual que é a corrida que está proposta para você? What is the church going to do about O this? que a igreja irá fazer sobre isso? And I don't mean like the church is in the building, E eu não falo a igreja como um prédio, as if this is all Pastor Gabriel's responsibility. como se fosse só a responsabilidade do pastor Gabriel. No. No. What are the church going to do as O individuals? que a igreja irá fazer como indivíduos? As people who stand arm in arm and look to Christ? Como pessoas que ficam de braços se abraçando, olhando para Cristo. What are we going to do about Que this? nós iremos fazer em relação a isso? Will we believe for revival and reformation in this nation? Será que vamos acreditar por um avivamento e uma reforma nessa nação?
Will we believe for our hearts to be strangely warmed? Vamos acreditar que o nosso coração pode ser estranhamente aquecido, For a vision and a mission to be set before us? para que nós tenhamos uma visão de missão estabelecida à nossa frente, And for us to run with one aim in e mind? para que nós possamos correr com apenas uma mira na nossa frente, Because I believe that that's what God is calling us porque into. eu acredito que é isso que Deus quer fazer. I want us to respond in a couple things this morning. Eu quero que nós respondamos algumas coisas nessa manhã. So I don't know if the band wants to come back up and lead us Se into a more banda, worship se a banda afterwards. puder subir aqui e nos liderar numa Or adoração, maybe just our brother here on the ou keys. talvez só o irmão do teclado, Whatever. tanto faz. But I feel like there's a couple invitations for us this morning. Mas eu sinto que existem alguns convites para nós nessa manhã. And I want to be very bold this morning E eu with quero one ser thing. muito ousado com uma coisa nessa manhã. And then we'll go into our second E response. depois nós prosseguiremos para o nosso segundo And that first convite. response is for us to give our lives to Jesus. E a nossa primeira pergunta, o nosso primeiro convite é que se vocês entregam suas vidas a In Jesus. just one moment, I'm going to invite you, Em apenas alguns momentos eu vou convidar você. if you've never given your life to Se Jesus, você nunca entregou sua vida para Jesus, and you are making a commitment to follow Him solely, para que você entre num compromisso de seguir Ele de forma solene to bid the world farewell, e falar tchau, adeus mundo, not sad, but full of faith and joy. sem tristeza, mas com muita alegria, porque você tem uma direção In a para moment, ir. I'm going to invite you to stand. E nesse momento eu quero te convidar a ficar de pé. And the reason I'm inviting you to stand, oh, hello. Não, só, desculpa. It's okay, it's good now. Pode ficar de pé. The reason I invite you to stand E a razão pela qual eu quero te convidar a ficar de is pé because if we aren't willing to stand here today é porque se nós estamos propícios a ficar em pé aqui hoje, in front of the church, em frente à igreja, we'll never stand out there in the world nós nunca seremos capazes de fazer isso se não fizermos in front of aqui. people who misunderstand us and disagree with us. E lá fora vão ter pessoas que não vão entender os nossos posicionamentos. And so, Lord, I pray right now Então, Senhor, eu In oro Jesus' nesse momento no nome de Jesus, that you would fill this church que o Senhor enche essa igreja, with every person who's responding this morning cada pessoa que está respondendo nessa manhã, with a boldness, com ousadia, with a boldness to follow com you, uma ousadia para te seguir, with a presence, com a presença, the presence of your Holy com a Spirit. presença do seu Espírito Santo. Lord, I pray that you would set their heart on fire. Senhor, eu oro para que o Senhor incendeie os corações, Lord, that they would feel the tangible presence of God que with them eles today. sintam a presença tangível And Lord, that this would sustain them as they follow you, e que isso sustente eles enquanto eles te seguem, walking the race that's set out before para them, que eles caminhem a corrida que está proposta, walking that path caminhando por esse caminho, in Jesus' name. no nome de Lord, I Jesus. pray that you would fill them with power, Senhor, eu oro para que o Senhor os encha com power poder, to say no, poder para dizer não, power to look different, poder para olhar de forma diferente, power to be a witness, poder para ser uma testemunha, power to embody that message, poder para abraçar essa mensagem, that truth, a verdade, power to bid the world farewell, poder para dizer adeus ao mundo not missing it, e não sentir falta not going back for a little e bit, não voltar nem por um momento, and feeling bad about it, não se sentir mal por isso, saying goodbye, mas dizer tchau and following Christ e seguir a Cristo on His path to transformation. no seu caminho para a transformação. Lord, I pray, fill this church with your boldness. Senhor, eu oro, enche essa igreja com ousadia no nome de Jesus. The second thing, E a segunda coisa, I want us to ask God, eu quero que nós peçamos a Deus, what is the area of change qual é a área de mudança that He's calling you to? que Ele está te chamando para que você Because I seja a believe that mudança. God wants to release some things tonight. Porque eu creio que Deus quer liberar coisas hoje de manhã. This morning, sorry. I believe that God wants to release strategies. Eu creio que o Senhor quer liberar estratégias. I believe that God wants to release business visions Eu creio que o Senhor quer liberar visões de negócios that don't just serve ourselves, que não servem apenas a nós mesmos, but serve the people that we will hire, mas neighborhoods servem that as we're in. pessoas que nós contratamos e a nossa comunidade. I believe that God wants to release teachers. Eu sinto que o Senhor quer liberar professores, I believe that God wants to release people into the workplace pessoas no local de trabalho, to go in para que elas vão and to make a difference e in the name of façam a Christ. diferença em nome de Cristo. I believe that God wants to raise up politicians in Brazil Eu creio que Deus ele quer levantar políticos no Brasil whose aim is to glorify God more than anything else, que o seu objetivo é glorificar a Cristo mais do que a tudo and to make Brazil more like the kingdom of heaven. e tornar o Brasil mais parecido com o reino dos céus.
I believe that God wants to release things this morning. Eu creio que o Senhor quer liberar coisas nessa manhã. And so if you feel like God is stirring something in your heart, Então, se você sente que Deus está colocando I want algo you no to seu just open up coração, your hands like this. eu quero que você estenda suas mãos. Just begin to ask God, what is the race that you've set out before me? Comece a perguntar a Deus qual que é a corrida que o Senhor tem colocado para mim. What is the mission that you have for me? Qual é a missão que tu tens para mim? What is the vision that you have for me? Qual é a visão que o Senhor tem para mim? Begin to ask God to give you His dreams. Comece a pedir a Deus para que Ele te dê os sonhos dele, Begin to ask God to give you His passion. a paixão dele. Begin to ask God to give you His means, Comece a pedir a Deus os meios His dele, resources, os recursos dele, the things that you need. as coisas que você precisa. Begin to ask God Comece a pedir a Deus to brand His vision on your heart, para marcar você, marcar com a visão dele o to seu brand His coração, vision on your eyes, para marcar os seus olhos com a visão dele, that you might run and not grow weary, que você corra e não se that canse, you might walk and not grow faint, que você ande e não caia, that you might look to Jesus que você possa olhar a Jesus as the author and perfecter of your faith. como o autor e consumador da sua fé. And our team is very small this morning, O nosso time é bem pequeno nessa manhã. so we won't be able to pray for everyone. Nós não seremos capazes de orar por todos, But the Holy Spirit is really good at meeting us. mas o Espírito Santo é muito bom em nos encontrar. The Holy Spirit is really good at speaking. O Espírito Santo é muito bom em falar. And so I believe that the Holy Spirit will begin to speak to us. Então eu creio que o Espírito Santo irá falar conosco. And if you guys want to pray for people, you can. E se vocês quiserem começar a orar pelas pessoas, pode orar. But I believe more importantly, the Holy Spirit will release what He wants to say. Mas eu sinto que o Senhor vai começar a liberar o Espírito Santo e aquilo que Ele Show quer what He falar. wants to do. Mostre-nos o que o Senhor quer fazer. So we're going to go back into worship. Então voltaremos à adoração. We're going to look to Jesus. Vamos olhar a We're Jesus. going to worship Jesus. Vamos adorar a Jesus. And I believe that God will release things in here tonight. E eu This morning. sinto que o Senhor vai liberar coisas nessa manhã. Let it be. Que aconteça. Come, Holy Spirit. Vem, Espírito Santo. Come, Holy Spirit. Vem, Espírito Santo. Show us what you have for us. Mostre o que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus.